Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Estamos iniciando hoje mais um episódio do Pessoal Programa Podcast. Eu me chamo Cleiton Sena. Eu sou Joséildo Rodrigues e a partir de agora vamos estar com vocês. Vamos lá, Cleiton? Vamos lá. Rapaz, Joséildo, me diga uma coisa. Como é que foi para tirar esse convidado de casa? Me diga. Ele que gosta de dormir cedo. O convidado, assim, ele é especial, né? Um convidado difícil, né? Conforme você já está conjecturando que o é. Mas o convidado de hoje, Joséildo, ele se torna mais especial ainda porque ele tem tudo a ver com o que o nosso programa se propõe, que é mostrar histórias, né? Mostrar histórias de superação, porém histórias verdadeiras, né? De pessoas que conseguiram, né, mudar a vida, né, honestamente, com um trabalho digno, mas, sobretudo, é uma pessoa que a gente conhece pela sua história, conhece o dia a dia, que é uma pessoa que conseguiu vencer, no entanto, sem ultrapassar ninguém, sem ter nenhuma questão, né, vamos dizer assim, de tratamento, né, diferenciado com as pessoas, né? Enfim, é uma pessoa que respeita o próximo e que tem tudo a ver com a história que o nosso programa se propõe. Pois é, eu vou fazer questão de apresentar, tá? Então é isso, pessoal. Hoje nós conseguimos estar aqui com nosso amigo Sebastião Figueira do Couto, conhecido por Tião da Preste hoje, né? Muito conhecido por você, Tião da Preste, mas vamos para Tião EBS. Tião Couto. E porque eu abri esse parênteses, porque hoje, no que eu divulguei, né, durante o dia, o pessoal disse, rapaz, é impressionante como ainda é muito forte o primeiro sobrenome da primeira empresa, né? É muito, muito forte ainda. Tião, seja bem-vindo, né? Para a gente é uma satisfação imensa. E aqui a gente vai, além da sua história, né, que Mossoró já sabe, já conhece, mas nunca é tarde para relembrar. Qual é o nosso intuito de histórias de sucesso? É fazer com que outras pessoas... O programa não é a intenção só de divulgar a história de sucesso, mas é com que pessoas vejam essa história e se identifiquem. Outras digam assim, rapaz, que interessante, que às vezes um gatilho, às vezes um detalhe faz com que alguém comece a pensar diferente e saia daquela zona de conforto, não é isso? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, José, boa noite, Cleiton, boa noite aí os nossos telespectadores, né, e ouvintes do YouTube, ouvintes aí da TCM, né, é um prazer estar aqui de volta. Eu já estive aqui outras vezes contando essa história, inclusive com o saudoso Dr. Milton, né, já passamos por essa mesma sabatina aqui. Minha história realmente, sou filho de Mossoró, né, e tenho o prazer de contar. Tem gente até que tem vergonha de contar sua história de vida. Eu não. Eu lembro, José, que há muito tempo atrás, eu não sou palestrante, mas eu cheguei em Aracaju em 2000 e aí abri uma empresa lá, uma filial, que com 2 anos eu era a maior empresa de Aracaju já, na época, né? E com isso, estava muito forte ali em 2002, 2003, as universidades particulares... Tenha, por favor, fale mais próximo. As universidades particulares estarem com alunos aquele sistema de FIES, né? Então, esses FIES, né? E estava muito na moda procurarem saber algumas histórias de sucesso. E eu passei a dar algumas palestras lá nas universidades lá, né? Que a gente chama de história motivacional, né? Para que os alunos, para que as pessoas saibam que é possível você, do nada ou com pouca coisa, você fazer muita coisa. E essa minha história, realmente, eu tenho o maior prazer de contar para vocês e para o nosso público aí que está nos ouvindo aí. Pessoal, Tião gosta de café. Ele gosta de sempre estar acompanhado de café. E hoje eu vou fazer o café mais cedo, porque eu vou passar para que ele, ao longo do programa, ele tome. Mas antes de chegar no café, eu tenho uma curiosidade que desde que eu desde que eu conheci Tião e comecei a prestar serviço a ele, tem um detalhe. Tião não é britânico. Tião é suíço no horário. Eu nunca vi, por mais agenda, por mais ocupação que Tião tenha, ele faz questão de, se marca um determinado horário com ele, você pode ir
que ele chegou antes. Não tem, assim, nenhum tipo de situação, quer dizer, pode até que ser que aconteça, né? Tem uma situação, assim, que seja inesperada, mas ele realmente... Isso vem de quê? De berço, isso é você conquistou ao longo do tempo, essa sua pontualidade, mesmo com a agenda tão cheia que você tem, como é que você consegue? José, eu acho que é a agenda tão cheia que me leva a isso. Então, você programa seu dia todinho. E eu acredito que as pessoas que também estão me esperando, ou que eu vou ter uma reunião com eles, eles têm outros compromissos depois. Então, é uma falta de respeito muito grande quando eu vejo uma pessoa marcar um compromisso e ficar 1 hora lá esperando. Eu, inclusive, dentro de empresas grandes que eu presto serviço, já teve momentos de eu passar 15 minutos esperando e vir embora. E as pessoas já passaram a me conhecer e... Não, mas volta aqui, eu estava na portaria já. Volta aqui, a reunião vai começar agora. Eu só volto outro dia, hoje não. Porque eu acho um desrespeito a quem está esperando e, por isso, independente de quem seja o tamanho do grau de qualificação da pessoa que eu vá me encontrar com ela, com certeza eu vou chegar no horário e vou exigir também que chegue no mesmo horário que eu, para não ter problema. Você participou de eventos comigo e sabe como é que era. Porque eu tenho muito respeito por as pessoas, né? E por a minha agenda ser cheia, acredito que é dos outros também, né? Ninguém é desocupado hoje, né? O mundo não permite mais que a gente perca tanto tempo. Às vezes eu saio de casa, eu sou todo programado. Eu vejo o horário que eu vou sair, o tempo que eu vou levar se eu estiver no elevador, o tempo que eu vou levar no meu percurso, qual é a rua que eu vou andar, que vai chegar mais rápido no meu destino. Eu faço como se fosse um mapa rápido na minha cabeça para não perder tempo com nada. E se eu puder, enquanto eu estou fazendo uma coisa, fazer outra, posso estar, às vezes, tomando um café em casa, eu estou vendo aqui alguma e-mail já, alguma coisa. Então, você associa um monte de coisa. Eu acho que um tipo de ansiedade que eu tenho de estar fazendo as coisas muito rápido, né? Isso vem desde berço, porque quando minha mãe ainda terminava, comecei a trabalhar muito cedo, com 8, 7 anos, eu já ajudava minha mãe a botar os bezerros para a mamãe tirar o leite das vacas, né? E dali eu sabia que logo em seguida eu tinha um compromisso, que era botar água do rio até para o gado, para depois eu tomar um banho, para depois eu ir para a escola. Então, eu programava toda a minha vida, desde pequenininho, que eu procurei fazer isso. E nunca achei que ninguém me reclamasse por nada. Então, eu fazia um pouco mais do que me pediam para evitar que me reclamasse. Interessante. Tião, eu queria saber de você o seguinte. Eu vi que você morou no sítio, né, na zona rural, né, no sítio Cajazeiras, e você, num determinado momento, você veio para Mossoró estudar, né? E eu vi que você estudou numa escola pública e concluiu no Colégio Dom Bosco, não é isso? Então, eu queria saber o seguinte de você. Tião, em que momento lhe despertou que você, a necessidade, tá? De que você teria que estudar para mudar de vida, para que isso fosse um propulsor, vamos dizer assim, para que você pudesse chegar numa realidade diferente da que você tinha. Em que momento foi isso? Cleiton, é o seguinte, eu fiz o primário lá no colégio, um grupo escolar que tinha próximo da minha casa, né? E grupo escolar Grupo Escolar Monsenhor Leandro Medeiros Leite, né? E depois de alfabetização, né, aí não tinha mais nada lá. Aí eu vim para o Sindicato do Sal, que é onde já tinha um primário, né? Vim para lá, que era aqui em Mossoró, na Universidade Lobras, bem na esquina ali, já aqui perto da famosa Luzia Queiroz, bem em frente, eu estudava ali. E terminou ali, eu fui para o Antônio Gomes, fazer o 5º ano, que naquela época você terminava o primário, tinha que fazer o 5º ano, né? O 5º ao 8º, né? E depois a gente conseguiu uma bolsa de estudo lá no Dom Bosco, a gente é parente lá do Silgueira, né? Somos Silgueiras, né? Conseguimos uma bolsa e eu fui fazer o ginásio lá. Terminei o ginásio lá, ainda era com o Francisco Miranda, depois foi que o Silgueira entrou, quando morreu o Francisco Miranda. E de lá eu fui para o Eliseu Viana. Respondendo a sua pergunta, quando foi que despertou? Quando eu tinha aproximadamente aí uns 12 a 15 anos, entre 12 e 15, eu comecei a trabalhar com gado junto com meu pai e meus tios, né, e todo mundo. Nós não tinha gado, a gente tinha gado dos outros que a gente criava para ter a sorte, né? E dava de comer o gado, tirava o leite, vendia aquele leite, comprava a ração para o gado, fazia aquele movimento. Eu costumo contar essa história e explicar direito. Por que tirar sorte? Não sei se você sabe. Por que sorte? Sorte é o seguinte, cada 4 bezerros que aquela vaca parisse, um era seu. Mas se morresse, era o seu. Então, você tinha que ter sorte. Você tinha 25%
vamos dizer, e na sorte, né? Se morresse, você não podia, perdia os 25%. Você não podia, você morreu um daqueles, você não podia complementar com o outro que nasceu da outra vaca, não. Você perdeu. Você zerou a conta. E a vaca, ela consegue parir todo ano. Só um? Um por ano. Pare 2, é meio raro, mas pare. Meio raro, né? Então, assim, de 4 parição, vamos 4 dizer anos assim, você... Em 4 anos você era só cuidando. Cuidando da vaca. Quer dizer, no 5º ano era que podia ser o seu. Aí você, nesse momento, você tinha o leite daquela vaca, né? Sim. Aí nós não tínhamos terreno para criar as vacas. A gente soltava a vaca, naquele tempo não tinha muito dono de terreno. Os terrenos eram meio soltos. Pra você ter uma idade, voltando mais um pouquinho a você, a comunidade de Cajazeira era um povoado, que mais ou menos uma família. Morava ali os Filgueira, os Coutos, morava quase todo mundo de Filgueira ali, né? Então a gente tinha uma comunidade bem grande aí, sabe onde é a bacia ali, onde é hoje a bacia, né, da Caerne, era de um lado e do outro, aquela bacia ali era a comunidade, né? Então era bastante gente. E nós não tínhamos energia realmente. A gente só conhecia a luz de lamparina, né? Até eu estudei um pouquinho na lamparina para começar a entender as coisas. E eu só complementando, vim conhecer essa energia com 11 anos, quando eu vim estudar em Mossoró, porque eu passava na casa de uma tia minha, né, que já morava, tinha energia do Paulo Afonso, né? Não era energia ainda, aliás, energia da Comência, Sim. Que era um gerador que funcionava só à noite, né? Durante o dia, acho que ele não funcionava. Então, a primeira vez que eu vi uma luz acesa, eu tinha 11 anos de idade, né? Eu fiquei todinho para acender, apertando aquela perazinha ali para acender aquela luz, para sentir como é que era aquela luz acender, uma luz bonita, você acostumado com a lamparina, né? Então, você não tinha nem noção do que era aquilo, né? Então, a gente eu não tinha uma perspectiva, vamos dizer assim, eu não conhecia um mundo diferente. O meu mundo era aquele mundo lá, do meu tio com a camisa toda remendada, meus primos casando ali com a prima, e vivendo aquela vida. Então, eu passei a dizer que eu não queria viver aquilo. E meu pai e minha mãe perguntavam sempre, vai fazer o quê? Não, vou estudar e vou procurar tirar vocês daqui. Então, meu objetivo inicial nunca foi enricar, ter muita coisa. Era tirar meus pais dali e ter uma casa na cidade, na rua, para melhorar a vida deles. E foi a primeira coisa que eu fiz. Acho que eu tenho até trauma de casa hoje. Em todo canto eu faço uma casa para mim, porque eu demorei a ter uma casa, né? Então ali onde você nasceu, ali próximo, o Porto Franco ficaria próximo do Porto Franco, né? Fica. Aquela região, né? Para quem está nos assistindo, o Porto Franco, durante muito tempo em Mossoró, ele era onde as barcaças chegavam, né, Tião? Vinham através daquele canal. Buscar o sal e trazer mercadorias. E trazia mercadoria, ou seja, ela chegava, tinha até uma plataforma ali. O trem ia até lá, inclusive, o trem daqui passava aqui para o estado, ia até lá, buscar mercadoria e trazer também mercadoria de lá. Então, todo o porto era ali. O porto fica em frente à Passagem de Pedra, onde é a Passagem de Pedra hoje, do lado de cá, de Passagem de Pedra. Perfeito. Então, a Passagem de Pedra ficava de lá e ele ficava do lado de cá. E minha casa era do porto para lá uns 10 quilômetros, 8 quilômetros. Isso é bom porque as pessoas começam a mentalizar, quem está nos assistindo, onde é que fica mais ou menos o sítio de onde você veio, tá? Então, tem uma igreja lá, ainda tem essa igreja lá embaixo. Tem um café, viu, para você? Até lembrar... Chica, você pode abrir, você vai se vindo. Lembrar o telespectador, né, é só seu. Da TCM, que o nosso programa está sendo transmitido ao vivo e está chegando o sinal a 12 cidades. E aos ouvintes da 95 FM, estamos chegando a 60 cidades nesse momento. E através do YouTube, né, estamos chegando em todo o mundo. Tião, eu levantamos, aliás, porque esse seu roteiro, né, de sair da zona rural para vir para a cidade estudar, isso era todos os dias, você fazia isso, né? Durante um período da sua vida. E teve uma passagem que você e Neto, né, seu irmão, nosso amigo Neto, vocês vinham a pé, vamos dizer assim, ou em alguma outra condução, mas enfim, teve um dia que vocês arranjaram lá uma bicicleta de um amigo do seu pai, e vocês vieram nessa bicicleta, você e Neto muito satisfeitos, né, que estavam vindo nessa bicicleta para o colégio. E, Tião, você esqueceu essa bicicleta no colégio e voltaram a pé para casa. Como foi essa recepção? E o momento que você notou na sua cabeça que tinha esquecido a bicicleta. Como foi isso? Cleiton, era a seguinte, a gente tinha o hábito de vir de a pé mesmo. Meu irmão até veio algumas vezes de jumento até mais próximo, e depois vinha para cá. Quando estava chovendo, não tinha muita lama, porque naquela época o rio não tinha essa tricotomização, né? Então alagava quando chovia.
Eu cansei de, para chegar em casa, eu ter que andar com água no peito até 2, 3 quilômetros andando dentro d'água para poder chegar lá na minha casa. E lá na casa estava tudo trepado, porque a água estava dentro também. E começou a trabalhar na Caerne exatamente no ano que eu nasci, 57. Então, papai começou a trabalhar na Caerne. E papai não tinha a condição, ele vinha para a Caerne para a vigia da Caerne, na verdade. E também ele plantava de meia para um cidadão que tinha um terreno do outro lado do rio, Moura, que era casado com uma pessoa lá que a gente conhecia há muito tempo, e ele tinha uma bicicleta de bagageiro, onde o papai levava a ração para o gado, o negócio, o papai vinha na rua fazer umas compras e já levava essa ração nessa bicicleta de Moura. E um belo dia, papai nos emprestou a bicicleta, né? Acho que a gente estava atrasado por um motivo, mas papai não podia dar essa bicicleta para a gente andar, porque a bicicleta era para aquele serviço lá dele, ele era muito cuidadoso com as coisas. Se deram aquela bicicleta para aquele serviço, só ia fazer aquele serviço. A gente não podia pegar nessa bicicleta nem para andar, uma bicicleta de bagageiro na frente, né? E veio eu e Neto todo animado na bicicleta. Só que a gente terminou a aula, terminou ali umas 11h30, meio-dia, e foi embora. Quando chegou em casa, que a gente lembrou que não tinha bicicleta, tivemos que voltar os dois correndo para buscar a bicicleta lá no sindicato. Quantos quilômetros dava, tia? Uns 6 quilômetros, 6 quilômetros. Olha aí a dificuldade. Aí viemos buscar a bicicleta, mas não, foi interessante a cena, né? Porque a gente esqueceu, foi muito feliz de bicicleta e não lembrou de trazer a bicicleta. A falta de hábito, né? É, a falta de hábito. Mas essa mesma história, as pessoas confundem, tem um segundo momento da bicicleta que você botava a bicicleta na sala de aula. Não. Já quando você chegou no Eliseu Viana, não teve essa história não, né? De você... No Eliseu Viana, quando eu cheguei lá, eu já estava começando, eu já tinha um outro nível, né? Eu já estava melhor. Já, né? Porque quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu corri foi atrás de documento. E no dia seguinte eu fui atrás de emprego. Aí em 76, eu estava com 19 anos, já com o documento na mão, fui ali, porque não era fácil tirar documento naquela época também não. Você tinha que procurar fazer um documento para mandar não sei para onde, para abrir um documento, não era fácil. E a gente procurar saber, a gente que era lá do interior, como é que a gente vai saber onde é que começar com quem? Como é que eu tiro primeiro? E quando eu tirei o documento, eu me lembro que a Riachuelo, não, Caraguararapes, tinha uma grande fábrica ali, onde é os Porcinos hoje, né? E eu fui atrás de emprego na Guararapes. Quando eu estava procurando na Guararapes, não tinha emprego, né? Na época, não tem não. Aí eu vim andando, porque eu tinha visto na esquina ali onde é a Bolsão 1 hoje, estava uma construção construindo aquelas casas. A esquina é aquela onde hoje é uma... Vizinha que nós do livro ali. Sim, que hoje tem uma escola lá, né? Alguma tem coisa uma escola tipo. aí. Aquela casa da esquina onde foi a primeira casa que foi feita, no escritório era ali. E lá na frente tinha até um grupo, ainda tem um grupo lá. Hoje onde era guardado o material. E ali era tudo barro, estrada de areia, né? E eu fui lá atrás de emprego, né? Aí quando eu cheguei lá, o cara na guaritazinha de madeira, eu perguntei se tinha uma placa lá, vaga, né? Eu digo, de que é essa vaga? Escritório não, almoxarifado não, de que é? Encanador, depois eu quero. Você já trabalhou em encanador? Eu disse, não, mas se o homem fez, o outro faz. Aí o engenheiro ia entrando, né, ia passando nas minhas costas e falou, manda esse rapaz entrar aí. Achou interessante a minha pegada, né? Sua atitude, né? Aí cheguei lá, fui lá falar com ele, era Fábio, o nome dele, era Fábio, Procal era a empresa, né? Perguntou, mas você conhece alguma coisa de encanador? Conheço não. Mas o papai trabalha na Caerne, eu tenho uma noçãozinha de alguns equipamentos. Mas beleza. Olha, eu estou procurando um encanador, mas como você tomou essa iniciativa, eu posso fazer um teste com você. Você conhece planta de casa? Eu digo, não, planta só conheço árvore, não conheço planta nenhuma de casa. Aí mostrou a planta, eu fui dar uma olhada, mas é um negócio simples, era uma casa simples, porque as casas eram todas iguais. Aí era uma caixa de descarga com aquela cordinha, um chuveiro, furava para o outro lado, tinha uma piazinha, e do outro lado uma lavanderiazinha, pronto, era pouca coisa. Então, eu passei 15 dias para desenrolar essa planta da casa, né? Mas quando eu desenrolei a planta da casa, eu percebi que as casas eram iguais, só mudava os lados, né? Eram 2 tipos de casa, A e B. Que eu poderia fazer aquele ali, não precisava de eu estar fazendo tudo aquilo que eles queriam que fizesse, botando os tubos lá. O maior trabalho era cortar a parede. É o que eu fiz. Passei os 15 dias, quando eu cheguei lá, a casa pronta, ele veio, recebeu a casa, ele falou, tinha uma casa, está perfeita, mas como fosse hoje, ele pagaria 250 por uma casa daquela. Você levou 15 dias, não vai fazer nenhum salário. Não, mas não quero 250, só quero 200. Como você só quer 200? Não, agora eu vou dar uma proposta para você. O maior trabalho de fazer essas casas é cortar a parede. O servente do pedreiro fica muito tempo parado. Se o pedreiro quiser ganhar os 50, eu faço a gambiarra todinha, preparo a tubulação todinha, que eu sei quantos pedaços de tubo é de 60, de 40, de 30, eu faço todo emendo, e ele só corta a parede e bota lá, e ele ganha 50.
Esse rapaz tem sentido o seu negócio. Foi falar com os pedreiros, todos toparam, né? Eu conseguia fazer 15 casas por dia, se eu quisesse fazer. Então, eu já criei um método de trabalho, uma linha de produção. Né? Então, isso já foi o primeiro plus, né? Resumindo, isso com 8 meses que eu estava lá, eu já comprei foi uma lambreta. Eu cheguei lá de pés, né? Porque já tinha como ganhei dinheiro demais que eu não sabia que ganharia tanto. E não foi só isso. De lá, eu disse a vocês aqui, eu conheci energia elétrica com 11 anos, na casa só tinha um raio da pilha. Ele estava com um gargalo lá. Naquela época, não tinha energia ali ainda. E ele não tinha um gerador para testar. E a Caixa só começava a receber as casas quando testasse. Isso eu já estava com 1 ano já lá. Aí ele tinha que testar as casas para poder a Caixa receber. Aí ele, preocupado, me chamou um dia lá. Tião, eu estou com esse gargalo aqui. Ele disse, eu vou tentar resolver. Aí eu fiz as caixas de luz naquele tempo, as caixas de madeira, quando você botava um medidor dentro. Eu deve ter conhecido essas bichas de madeira. Então eu peguei umas baterias de rádio, né, fiz uma caixa com carga, botei lá, comprei aqueles foquitos de lanterna que eu conhecia bem lá na lanterna, Fachilate, né, e fiz um bocal nela, emendei e botava nos fios da casa, e você ia no tempo, ligava, acendia tudo, né, e testava as tomadas. Então a Caixa, se a Caixa aceitar, eu vou lhe dar um dinheiro, dá para você trocar a sua lambeta num carro. E assim foi feito. A Caixa aceitou, ele fez os testes, recebeu e ainda ganhei um dinheiro que dava para comprar um carro. Tião, eu estou vendo que você está começando a narrar alguns fatos que foram marcantes, né, determinantes na sua vida. Você falou aí agora há pouco que conheceu a energia elétrica aos 11 anos, né? Isso foi na sua casa, lá na zona rural? Foi aqui na cidade? Em que momento foi? O que é que significou para você? Olha, foi uma coisa muito importante, porque foi aqui na cidade. Eu vim para uma casa de uma tia minha, né? E como eu falei aqui na Ria, acho que eu cheguei a contar essa história aqui, a energia não era de Paulo Afonso, era a energia da COSERN, chamada de... Comensa. Então, essa energia só tinha à noite. E eu sempre vinha na casa dela durante o dia, né? Eu não ia mexer lá. Mas um dia eu vim de noite e eu percebi que as luzes acendiam muito fácil, né? Então, era muito fácil acender a luz. Então, foi eu conheci nesse período, né? Lá não tinha energia, não veio ter energia, eu já tinha saído de lá. Lá não chegou energia até eu sair, não. A gente não tinha... a água era de cacimba, não tinha nenhum tipo de tratamento, era água do rio. Nesse tempo o rio não era poluído, né? Você usava a água do rio, né? Então era um momento... Então aí quando eu percebi que era melhor vir para a cidade, quando eu cheguei em Dom Bosco, na verdade, que eu conhecia os garotos aqui da cidade, então eu já vi que eu poderia ter uma vida melhor. Não me preocupando quem era o pai de quem, o que é que eles tinham, mas eu sabia que o que eu queria essencialmente era uma casa na cidade. Pronto. Isso já era tudo. Já saía, eu já tinha energia, ia ter energia, já melhorava tudo, né? A nossa primeira geladeira foi um sufoco para comprar, a primeira televisão. Então, a gente assistiu Copa do Mundo, eu assistia de 70, numa breca de uma porta. A outra Copa, acho que a gente não tinha televisão ainda. Então, 74 não foi fácil, não. O que eu acho bem interessante na história de algumas pessoas que fazem esse sucesso, porque elas têm, no seu caso, por exemplo, você convivia com seus irmãos, você convivia com seus primos lá, né? Quer dizer, eram 2 famílias quase que se batendo uma na outra lá, e você vem para a cidade, você consegue um emprego, né? Vai na batalha do emprego, consegue, e aí qualquer pessoa que puder, o próprio engenheiro se surpreende com os 15 dias que você passou. Primeiro que ele começa dos 15 dias dizer assim, 15 dias mesmo, não vai fazer mais, você não fez nada, você vai ganhar o quê? Mas você já estava estudando o caso, né? Então, assim, você acha que essas pessoas, como você, né, que tem um dom diferente, assim, carrega algo diferenciado, porque, assim, entenda, você convive ali com 100 jovens da sua idade, sei lá, 100 pessoas estavam lá tentando trabalhar, que trabalhavam na construção da abolição, ninguém teve essa ideia, e Sebastião teve. Você acha que isso tem algo a mais, assim, Tem, às vezes, o cara é determinado, ele pensa muito mais que os outros. Então, às vezes, você está no meio de um grupo de colega de menino, eles não levam muito a sério as coisas. Então, qualquer coisa eu levava a sério, desde o menino. Eu tinha uma responsabilidade muito grande, muito desde novo, trabalhava
um cuidado e sempre querendo tirar meus pais. Eu só pensava nos meus pais. Então, era meu sonho era montar uma casa para eles. Montei a primeira casa, quando eu montei já vi que colado na deles eu podia fazer uma parede que o terreno era grande, fazer uma parede, já fazia a segunda, que era minha. E já foi feito. Quando eu fiz, já terminei as duas. E já deixei um lugar atrás, na rua, que era o fundo correspondente, para fazer da minha avó. Então, eu já fui fazendo a coisa para agregar a família. Então, quando eu comecei a montar a empresa, porque não é fácil, aí eu vou só contar quando eu saí, quando a Proclaup foi embora, terminou a Abolição 1, me convidaram para ir. Eu ainda estava terminando meu curso de contabilidade geral. Não posso ir. E não quero ir também para João Pessoa, não conhecia nada, nunca tinha saído de Mossoró, não iria. Aí fiquei. Imediatamente, meu irmão tinha pegado um trabalho na CPRM, de trabalhador braçal. A CPRM estava perfurando uns postos em Mossoró. Como o papai era da CAERN, né, vigia da CAERN, papai conhecia algumas pessoas ali naquela área que eles estavam procurando gente para trabalhar. Levou meu irmão para lá, meu irmão foi trabalhar. Quando eu saí de lá, imediatamente, a CPM estava precisando de uma pessoa para ficar no escritório. Então, me convidaram, eu fui lá, e eu tinha um curso bom de datilografia, o teste deles era datilografia. Eu tinha feito em Sergipe Leão, então eu era afinado todo na datilografia. E ficaram muito contentes com o meu trabalho. Eu vou contar mais um episódio da minha vida aqui, que é interessante. Quando eu nunca tinha saído daqui, e naquele tempo não existia banco para você transferir dinheiro. Você tem que pegar a prestação de conta aqui todinha da CPM, botar numa bolsa, e ir a Recife, que Recife era a nossa sede, e a sede da CPM era em Recife, né? E Normando, que hoje é meu sócio, chegou um dia, ele pegou para mim, ele me conheceu pela segunda vez que tinha me visto, olha, de noite você vai para Recife levar a prestação de conta. Ele não sabia que eu não sabia onde era Recife. E eu cheguei para conversar com ele, ele deu pouca atenção, eu digo, rapaz, como é que eu vou para Recife? Você vai na rodoviária, pega um ônibus e vai. Eu digo, tá bom. Então, Normando era funcionário da CPRM. Sim, Normando era meu chefe. Era seu chefe? Foi. Sim. Hoje é seu sócio. O meu sócio tem um outro que me assinou minha carteira como trabalhador braçal. Sim. O outro que assinou minha carteira de trabalhador braçal é meu funcionário há 22 anos. Que é o engenheiro, que né? É o João Alfredo. Né? Alfredo. Isso. E eu fui para Recife, mas fui sem saber, ele me deu um dinheiro. Você não sabe, eu vou lhe dar um dinheiro, que é o dinheiro da passagem, não sei o quê. Ele me deu o dinheiro da passagem, chegava, você reembolsa e traz. Chegava em Recife, você descia, a rodoviária era no centro naquela época. E o escritório da CPM era na Madalena, lá embaixo. Então, não era tão perto. Mas tinha 2 Madalenas em Recife, eu não sabia. Ele me deu o endereço. Quando eu cheguei lá, tinha 2 avenidas Beira Rio. Só que eu ia para Madalena, eu não disse o taxista. O taxista virou aquele taxizinho assim que ficava passando, e eu contando e olhando para o dinheiro, né? Quando o dinheiro acabou, eu mandei parar. E fui de a pé, cheguei na CPRM, já umas 9 horas da manhã, que eu cheguei na rodoviária 4, mas cheguei na CPRM, entreguei os materiais, as coisas, fizeram a compra do cheque. Eu sei que eu ia essa viagem e voltava de noite. E quando chegava, ia trabalhar. Então, acho que desde esse tempo que eu passei a não dormir bem. Então, eu ia, passava o dia lá e voltava de noite no ônibus para amanhecer aqui, para fazer o que tinha que fazer aqui. Só que nisso, eu comecei, a CPM começou a me mandar para outros estados. Fui para Aracaju fazer um trabalho lá, depois fui para Manaus e eu fiz um compromisso com eles. Olha, o pessoal da sonda ganha, o que eu ganho no mês, eles ganham num dia. Era mais ou menos uma diferença assim. Eu queria uma oportunidade de ir para a sonda, né? Não, mas se largar o escritório, não, meu problema era dinheiro. Eu sei que eu já tinha, na época, casado, e eles me conseguiram a oportunidade. Depois de 2 anos que eu estava lá, 1 ano e 8 meses, eles conseguiram me passar para ir fazer um curso na sonda. Só que eu ia estagiar na sonda. Não deu tempo para estagiar, porque o curso saiu na Bahia. Então, sem estagiar, eu fiquei não sei, acho que uns 10 dias na sonda só e fui fazer o curso. Só que o curso que a gente fazia na Bahia, que era técnico de perfuração, se você fosse reprovado, tanta gente como os engenheiros que iam fazer, era demitido. Então, eu tinha que correr um risco alto, mas eu fui. Isso eu já tinha ido de Manaus, arrumar o escritório de Manaus, já tinha ido para Aracaju, então eu já estava mais bem conhecendo já o mundo quase todo, né? Eu já tinha andado até de avião. Aí fui para a Bahia fazer o curso. Diego já era nascido, pequenininho. Cheguei na Bahia, era internado, semi-internado, passava 1 ano lá. E depois você estagiava nas sondas. Eu sei que quando eu tirei em primeiro lugar, eu fui classificado em segundo, porque tinha uma pessoa lá que a Petrobras estava dando um brinde lá para ele depois desse negócio. Mas eu tirei em primeiro lugar no curso. Quando eu voltei, com pouco tempo, eu já era chefe do cara que era meu chefe aqui na CPRM. Aí eu fui logo topado. Rapidamente eu fui para encarregado, depois fui para supervisor. Então, rapidamente a minha vida, por quê? Porque eu sempre procurei desenvolver o
o trabalho. Né? Você não perdia tempo, né? Não perdia porque eu achava que o tempo, e até hoje eu acho, não pode se perder tempo. O tempo é ouro, então você tem que aproveitar o máximo possível, né? E sem pisar em ninguém, sempre crescendo de boa. E fiquei na CPRM por 18 anos ainda. Você passou 18 anos? Passei 18 anos na CPRM. Quantos anos você passou lá nessa empresa da construção da abolição? Eu passei 1 ano e 6 meses, mas de carteira assinada, acho que é só 1 ano. Sim. Porque eu entrei lá e fiquei sem carteira assinada uns dias. Aí depois desse emprego, você foi para a CPRM? CPRM. Aí da CPRM, 18 anos. Quando chegou em 88, nós estávamos vivendo no país uma loucura. A inflação, tudo que você ganhava, chegar no final do mês, não valia mais nada. A inflação comia tudo, né? Então eu ganhava bem na CPRM, mas chegava no final do mês, eu já tinha que ir para o agiota, tratar dinheiro, trocar cheque, usar cheque ouro, aí não dá certo. Só que com a relação que eu tinha no curso, o pessoal andava me procurando lá na Petrobras, que a Petrobras tinha fechado um contrato na Líbia para fazer uns poços de água. Como a gente tinha uma expertise em água, eles andavam me procurando. Normando já tinha ido para lá, para a Líbia, Normando já estava lá. E andavam me procurando, não tinha me conseguido. Naquele tempo, o telefone era um negócio de luxo, artigo de luxo. Não tinha telefone, eu não tinha número de telefone. E ninguém me dava recado na CPRM. Eu ia bem contra a CPRM, eles ligavam para a CPRM, mas algum atendia, sabe, e depois não me davam recado. E um dia de domingo, eu fui chegando lá na CPRM, tinha quebrado lá o negócio da sonda, eu vim lá resolver, um telefone tocou, eu atendi, era o pessoal da Petrobras, que estava me procurando. Aí me contaram que já tinha ligado para mim umas 5 ou 6 vezes, não tinham localizado. E que estava precisando, aí contou a história que Normando estava lá já e tal, era para fazer uma perfuração de poço de água na Líbia. E quando eles me disseram como é que era, ganhar em dólar, eu não contei a história, fui lá, pedi a CPRM uma licença sem vencimento. A CPRM ainda apertou um pouco, não, eu fico mais um mês aqui enquanto você resolve, e fui para a Petrobras fazer exame, e depois fui embora. Em 88, eu fui embora para a Líbia, sem falar uma palavra em inglês, mas sem saber nem pedir água em inglês, mas fui embora. Lá na Líbia, eles falam inglês e... Não, lá onde eu estava, na verdade, era um dialeto, porque você tinha os líbios que não falavam nada, só falavam árabe, você tinha ganês, filipino, e uns holandesinhos, algumas coisas assim. Então, era um linguagem, era um dialeto, na verdade. Você não tinha muito... Você tem ideia, quando eu fui para lá, em 88, você não existia nem GPS. Você ia, tudo era bússola. Você chegava, eu descia em Benghazi, que depois de Trípoli eu descia em Benghazi. Benghazi eu pegava um ônibus, eu andava 1.200 quilômetros de deserto para dentro. Eu fico só imaginando você falando e na minha cabeça um filme desse, né? Assistindo um filme e aquela poeira, aquele ônibus passando naquele deserto. Amigo, o melhor clima que tem lá, porque lá eu cheguei a pegar 58 graus, e pegar também 12 abaixo de zero, porque de madrugada esfria demais, né? Mas assim, foi uma vida difícil, mas eu fiquei 4 anos e meio lá, mas nesses 4 anos e meio eu vinha para o Brasil, passava 52 dias lá e 35 no Brasil. Só que a viagem era desgastante demais, a viagem eu ia nos bate-pronta, né? Depois melhorou um pouquinho, comecei a ir pela França, aí foi tudo melhora. Eu até conto essa história e digo para o pessoal, como é que você começa a enxergar que você tinha que botar a empresa? Aí, quando eu ia dar minhas palestras, eu dizia muito às pessoas, se você estiver aqui, subir numa cadeira dessa, você vai enxergar um pouco mais. Se você subir nessa mesa, você enxerga um pouco mais. Mas se você subir nessa casa, você vai enxergar mais ainda. A turma, imagina você subir num prédio de 10 anos, vai enxergar mais assim. Então, cada vez que você viaja, que você encontra outras culturas, que você conversa com outras pessoas, se você souber aproveitar, bem. Tem gente que não sabe aproveitar. Vai 10 Acha que tudo é turismo. Acha que tudo é turismo. Eu nunca fiz uma viagem de turismo. Tião, me diga uma coisa. A sua história... ela se confunde, né, com a história de muita gente, né? Inclusive da gente, José, né? Um dia você saiu de Alexandria para vir para Mossoró, atrás de uma vida melhor, não é isso? Você veio do interior, para cá para Mossoró, fez faculdade, estudou e tal. Eu, do mesmo jeito, morava aqui dentro do Ibama, né? Eu sou o 8º filho também, aquela situação não era tão próspera, não era tão boa, e eu também vim procurar e vim estudar, fui para Natal. Então, assim, a sua história é uma história que se confunde com muita gente. E você passou por vários episódios marcantes na sua vida, né? Você foi já além, já está lá no aeroporto, lá na Líbia e tudo mais, né? Mas, por exemplo, você, antes de você chegar nesse ponto, Tião, você passou algumas dificuldades na sua vida, várias, né? Que algumas pessoas não sabem. E eu acho interessante que a gente comente alguma coisa para que o telespectador que está em casa, né? Para o ouvinte da 95, saber que o Tião não chegou na Líbia
assim, da noite para o dia, não. Ele passou muita coisa, né? Que muita gente está em casa nesse momento, está no seu carro, né? Tá ouvindo a gente. Mas, Tião, vamos lá, teve uma oportunidade, vamos dizer, você rapazinho ali na sua turma e tudo mais, você ia para alguma festa, para alguma coisa, procede da história de que, vamos dizer, você passava numa cantina, numa bodega, alguma coisa, e comprava ali um perfume para ratear com os amigos? Procede, mas, vamos dizer, isso lá atrás, né? A gente não tinha dinheiro para nada. Eu lembro que, quando eu tomei a primeira bebida, a gente não tinha dinheiro para beber. Aí comprava uma meiota e uma Coca-Cola e misturava, né, para todo mundo. E assim a gente ia para uma festa. Mas ninguém tinha perfume. Aí passava lá em Mundinho Teixeira, aí comprava, de um lado daquela tampinha de pasta, era um valor, do outro lado, que era um fundinho, era outro valor. Aí dividia para todo mundo com o mesmo cheiro. Então, a gente não tinha essa vida. Na verdade, eu vim conhecer vamos chamar assim, um sabonete, um sabão melhor. Depois comecei a trabalhar. Lá na minha comunidade, eu não tinha eu nem sabia que isso existia, entendeu? Era o básico, nós nunca passamos necessidade. Isso eu digo a todo mundo, nunca passamos. Comida sempre foi muito franca, porque a gente trabalhava muito. Você tinha muito feijão, tinha milho, tinha o que a terra podia produzir. Você tinha, né? de tudo, não faltava nada. Meu avô ainda vinha, a gente vendia os feijão verde no mercado central no final de semana, comprava aqueles corredor grandes, comia carne. Não tinha dificuldade de comida. Ovos, peixe, você pescava, não tinha problema nenhum. Eu nunca passei dificuldade de comida, não. Mas, assim, mas também eu não conhecia o outro lado da moeda. Então, para mim, não era... É tanto que eu não tenho uma fotografia bem antiga minha, porque eu não sabia, vai tirar foto, não sabia nem o que é isso. Sim. Então, não me fez falta nada quando eu era criança. Então, eu tive uma vida... Eu vejo o pessoal hoje todo... tem que ir no psicólogo, não sei o quê. Meu psicólogo era eu mesmo, porque quando você tinha dificuldade, você resolvia, você não... Resolvia. Você não sabia, você não tinha quem perguntar. Isso. Você não tinha como fazer. Então, na verdade, a gente aprendeu muita coisa na marra. E esse destaque meu, eu acho que alguma coisa, eu acho que tem a ver, você deve vir para essa vida com pré-determinado para alguma coisa. Isso tem sentido. Mas se você não souber aproveitar, eu vou dizer outra frase que eu sempre digo. Subir no cavalo selado, todo mundo sobe. Eu quero ver a hora de descer. Como é que o cara tem coragem de descer do cavalo selado? E eu já fiz as duas coisas. Isso. Eu já subi e já desci do cavalo selado. Tião. Porque é outra coisa importante, saber a hora de descer, né? Porque senão o cavalo vai galopando Verdade. bem, você cai com ele no buraco, você nem percebe. Tião, como a gente já está vendo, José, e ouvindo a sua história, e a gente percebe, obviamente, pelo que foi dito até agora, que você era uma criança, um menino humilde, tá? E isso, quando a gente é humilde lá atrás, que quando a gente chega numa determinada idade, que a gente pode comprar alguma coisa que satisfaça ou que preencha aquela lacuna que ficou aberta lá atrás, quando a gente era criança a gente não podia, talvez isso compense e a gente faça isso até às vezes, assim, de uma forma inconsciente. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu, em 2014, né, eu fiz uma viagem e tal, e nessa viagem eu encontrei um PlayStation 4. Então, meu menino estava comigo, José, e eu dizia, Tião, eu dizia à mulher, eu vou comprar para Cleide II esse videogame. Mas não era. Isso, inconscientemente, eu fui comprar porque eu, José, na época do videogame, eu não tinha condição de comprar o videogame. Papai não teve condição de me dar. Então, hoje eu sei disso, porque a gente vai trabalhando, o nosso psicológico, a gente vai entendendo. Porque eu fui ver que eu jogava muito mais o videogame do que meu menino, né? Então, a minha pergunta é a seguinte para você. Tendo em vista isso, será que esse lado de comprar brinquedo assim, de quando você era pequeno, será que tem a ver com a máquina que você comprou para desbulhar milho, que você levou um amigo nosso lá para o seu sítio? Você disse, eu comprei uma máquina aqui para desbulhar milho. Aí esse amigo nosso foi para lá com você e tudo. Aí esse amigo meu dizendo, rapaz, eu acho que ele comprou mais como um brinquedo. Conta aí essa passagem, como é que foi isso aí? Não, na verdade, Cleide, tem muita coisa assim. De brinquedo, eu não tive essa ausência porque eu não conhecia o brinquedo. Então, o brinquedo que eu tinha era uma roladeira feita numa lata, uns carrinhos de lata que a gente mesmo fazia. Então, eu não tinha problema nenhum. Eu não tinha necessidade porque eu não conhecia. Então, isso não foi nenhum problema para mim, isso não me traumatizou em nada. Mas quando eu comecei a andar, e você vê que foi rápido, eu comprei a bicicleta, logo depois da bicicleta eu comprei a lambreta. Então, eu não perdi tempo na vida. Comprei a lambreta, uma LD. Da LD, eu já passei para uma LI. Do LI, eu passei para uma Chispa. Era subindo de uma Chispa para uma moto, uma 100. Eita. Então, não foi para um carro, já tinha um chevetezinho.
Quando eu comprei a primeira lambreta, eu vim empurrando, porque eu não sabia dirigir, não sabia pilotar a lambreta. E o carro também. Depois eu aprendi a dirigir na CPRM lá na Marra e tirei minha carteira. Mas tem uma coisa interessante. Hoje eu coleciono alguns carrozinhos antigos, né? Eu tenho uma caminhonete 62, eu tenho um Jeep 50, eu tenho uns 20 carros antigos. E tenho também as bicicletas, né? Porque eu acho que as bicicletas foi uma coisa que lá atrás eu queria muito. A gente alugava a bicicleta para aprender a andar. Então, hoje eu tenho bicicleta lá desde 1954, eu acho, 46. Tem umas Philip, né? Uma bicicleta bem antiga, então eu tenho algumas bicicletas. Então, esses são os brinquedos. Tem a minha lambreta lá, tem a minha Vespa ainda guardada lá. Então, esses brinquedos eu preservei, né? Com relação à fazenda, essa marca de desbulhamilho, isso já foi uma compensação, acho que, para meu pai. Meu pai sempre gostou muito de sítio, de fazenda, de ter as coisas, e não podia ter. Ele não podia, as vacas... Depois, quando eu comecei a trabalhar, compramos um terreno para ele. Ele já morreu bem. O papai morreu com 93 anos, mas... E bem. Já na terrinha dele. Na terra dele, com o gado dele. Mesmo que não dava dando lucro, eu dizia que estava dando, a gente bancava, para ele não ter problema com aquilo. Eu acho que mais eu fiz esse negócio de fazenda por conta dele. E, por uma necessidade, a gente tem que mecanizar hoje, porque você não tem gente para operar, para trabalhar, né? Então, infelizmente, é muito complicado. Não tem gente para trabalhar. Na minha época, você era doido pelo emprego. Não, hoje, você não vê ninguém querendo. O pessoal quer um benefício do governo, né? Verdade. E a fazenda, a nossa fazenda, que eu agora deixei ramo fazenda, porque também é outra coisa que eu sou muito opinioso. O José me conhece. Eu comprei o meu primeiro terreno, aí tinha cheio de já galpão, não sei o quê. Quando eu fui montar a fazenda, ficou cheio de armengo, puxaria. Um dia eu me arretei e vendi lá quase de graça. Eu quero comprar agora um terreno limpo, no chão, para eu fazer do zero. E em 2016, durante aquele tempo da nossa campanha, eu comprei o terreno e fiz do zero. Hoje do jeito que você sonhava, do jeito que eu queria, está feito do jeito que eu queria, produzir. Não sei se está dando resultado, mas vai dar um dia. Está dando, para você já ver. E a máquina que o pessoal diz lá, que ela realmente é uma máquina completa. Mas assim, ele aproveita, ele sabe, vou comprar isso para aproveitar, pensando em tal coisa, mas que dê esse resultado. E a máquina é um espetáculo, porque ela já transforma em ração, basicamente. Olha quem chegou aqui. Qualidade e tradição está aí. Tião, você quando começou você cozinha? Eu sou fraco de cozinha, mas eu faço alguma coisa. Porque as pessoas que moram só, que nem eu viajava muito, eles sempre têm que saber fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. Qualidade e tradição, Tempero Regina. Eu lembro quando essa marca nasceu. Eu tinha um casado com a prima minha, que ele tinha um tempero Gina. Ele botou Gina, e depois, eu não sei se ele botou primeiro e o Regina botou depois, mas ele tinha uma rivalidade. O final das Chagas, que era trabalhar na prefeitura. Eu acho que eu não sei Estamos se eu com o QR Code do Tempero Regina na tela, tá, pessoal? Vocês estão assistindo a TV? Mais, né? Porque hoje o Tempero Regina, esses 50 e poucos anos, fez com que ele tivesse essa diversidade, uma linha completa, né? Então, eu digo que muitas das pessoas, assim, hoje é muito comum, Tião, a gente comprar um produto e ser você vai comprar um creme de leite, ele não é mais um creme de leite, né? É um composto, né? E aí tem algumas gotas de leite ali para dizer que é creme de leite. E o Tempero Regina, não, ele se mantém no padrão realmente da composição inicial. E isso é muito interessante para quem gosta de cozinhar, para quem está no seu dia a dia e com essa variedade, não só inclusive essa linha de tempero. Linha completa. De tempero em pó, né? Evoluiu demais, tudo evoluiu. E você viu, antigamente, uma senhora, qualquer pessoa fazer uma comida, ela tinha que pisar a pimenta ali, tinha que machucar o alho lá, tinha que fazer todo aquele, cortar a verdura naquele outro, e fazer todo esse composto que hoje você faz com 2 colherzinhas, você já resolve. Você vê que hoje já estão passando para sachê, né? Para poder tomar menos espaço. Menos espaço. Verdade. E eu tenho um kit aqui no final para você levar lá para olha aí, viu? Também, Joseildo, telespectador, né? Você também que está aí no YouTube, está pensando em comprar seu carro novo ou usado, só se dirigir à Estrada Veículos. É a melhor loja do estado do Rio Grande do Norte, hoje, de veículos novos e usados, tá? Diversas marcas, só entrar lá no www.grupoestradaveiculosrn.com.br, tá? Se dirige lá,
O QR Code já está aí na tela para vocês entrarem, tá? Aponta o celular e já vai levar para o link, tá certo? Do Instagram ou do site da Estrada Veículo. Também temos a Master Locações e Turismo, empresa de ônibus aqui de turismo de Mossoró. Atende também a todo o Brasil. Ônibus com confiança, certo? Qualidade. Também está mostrando, o QR Code também está na tela. Também temos a Tirintulha Ambiental. Essa empresa, Joséildo, ela faz o transporte e a destinação de resíduos variados aqui em todo o estado do Rio Grande do Norte. Na realidade, já está atendendo os estados da Paraíba e Ceará também, hoje em dia. Então, também apoia o nosso programa. Tem uma vaguinha lá para mim? Tem uma vaguinha. Essa empresa é de um jovem. Já está nesses estados todos, né? É de um jovem, né? Batalhador também aqui de Mossoró. Hoje, coisa boa. Mossoró realmente tem uma história de superação de um bocado de gente, né? Inclusive, acho bacana, tem alguns jovens aí, né, se sobressaindo, né? Eu tenho uma história, só botando um pouquinho lá, quando você me perguntou, eu não complementei. Mas quando eu fui trabalhar no CPRM, que eu fui trabalhar em sonda, eu fui do homem de área, que é aquele homem que limpa a sonda, até supervisor. Então, eu andei todos os degraus, né? E hoje, na CPRM, a CPRM tinha umas 6 ou 8 sondas, né? E era uma grande empresa, né? Hoje nós temos aí umas 40 e poucas, né? Então, nós estamos em todo o Brasil e somos hoje uma referência em sondas terrestres, né? Então, para você ver que é possível para o nosso ouvinte, né, que é possível você fazer muito com pouco, sair do nada e chegar. Agora, você tem que ter determinação, perseverança, persistência, coragem de fazer, porque nada cai por nada. Tudo que acontece na sua vida tem um sentido. Com certeza, para eu sair trabalhador braçal e chegar supervisor dentro da CPRM, eu tive que me destacar muito, né? E daí, aquilo não foi mais suficiente para mim. Eu tive que montar uma empresa, pedir conta. Eu fiz o caminho inverso, e muita gente hoje que termina a faculdade fica se preparando para fazer concurso. Bacana isso, mas você está querendo comodidade. Às vezes você termina um curso, faz mestrado, doutorado e vai trabalhar de auxiliar de escritório. Então você não vai aplicar o que você aprendeu. Eu daria um conselho para que as pessoas também procurassem investir nelas próprias também, acreditar nelas, né? Porque se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Então é possível as pessoas, não digo que todo mundo vai enricar, mas se vocês começarem a persistir em objetivos, vão conseguir. Agora, se você ficar parado esperando que alguém vai pegar na sua mão e trazer você até onde os outros estão, é mais difícil. Tião, Joséildo, nós temos aqui, a produção está me mandando aqui, Joséildo, vários chats aqui, certo? De pessoas que estão participando agora simultaneamente em todas as redes sociais, tá? Vantan Neto, né, tá dizendo: abraço ao amigo Tião, homem de história vitoriosa, admirável, exemplar e muito bonita. Visão humilde, inteligente e muita competência. Parabenizando Cleiton e Joséildo. Antônio Ernesto também, Sebastião Couto, filho de senhor Carneirinho, compadre de meu avô, Antônio Ernesto, né? Tá lhe dando os parabéns e parabenizando a gente também, né? Seição Rodovalho está dando um olá, boa noite. Nosso amigo Frank Dantas também participando do chat. Acilon, né? Nosso amigo Acilon, está dizendo: grande história de Tião. Gostaria de perguntar ao mestre como foi o desafio do amigo, na que foi considerada a maior obra de engenharia de todos os tempos no deserto. Em instantes você vai falar disso. Fabiana Maia dando boa noite a Tião. Clíder está dizendo que escutar as histórias de vida, né, de uma pessoa como Tião, de vitórias e de derrotas, é espetacular. Parabéns a Joséildo e a Cleito. E o Antônio Ernesto Neto, né? Todos os casos de sucesso e superação foram derivados da vontade de fazer e mudar, né? É muito interessante essa palavra, né, Joséildo? Que você quer mudar. Então, assim, todas as pessoas podem ter isso, né, na sua vida, né? De querer mudar, de querer sair da vida que você... se você está insatisfeito, né, com a sua vida que você herdou, vamos dizer assim, porque assim, você quis dizer nesse instante, e eu achei interessante, a diferença, você falou mais ou menos assim, a diferença de um empreendedor, vamos dizer assim, raiz, do que não é raiz, porque assim,
Joseildo, sem demérito nenhum para os que herdam alguma coisa, mas assim, se torna mais fácil, né? Você herdou uma empresa já, Tião, já com 100 funcionários, com 200 funcionários, para você tocar o barco, é uma coisa, mas você começar só é outra situação. Difícil. Você começar uma empresa com capital de giro é uma coisa. Você começar dependendo de trocar cheque, dependendo de dinheiro de banco, é outra história. Então, assim, isso é o que torna a sua história ainda mais vitoriosa, né? E isso, o ouvinte e o telespectador e o internauta que está nos acompanhando, muitas pessoas que estão aqui no chat estão se familiarizando com isso aí, certo? Dizendo, rapaz, essa também é minha história, né? Muito interessante isso aí. Eu vou lhe contar a história, só para complementar aqui, do cavalo selado, que eu estava falando para você, e também, complementando isso aí, a história, quando eu saí da CPRM, eu trabalho no serviço público. Hoje, talvez, o meu salário lá na CPRM fosse uns 30 mil, eu acho. Eu tive a coragem de sair para montar a empresa. Então, poucos fazem esse caminho. Pouquíssimos. A maioria quer comodidade, empresa pública. Mas a CPM era a empresa, a companhia de economia mista. Quando ela começou a ficar muito pública, começou a travar tudo. Então, aquilo para mim não já estava satisfeito para mim. Eu tinha que ficar sentado, esperando, não tinha muita coisa a fazer. Então, aquilo já foi me dando impaciência, né? Foi quando eu saí para montar. E a história também que eu falo de saber descer do cavalo, só para complementar, que eu sei que nosso tempo é pouco, foi quando eu vendia a empresa. Não sei se vocês vão chegar nesse nível, mas quando eu vendi a primeira empresa, foi a Preste, né? Para vender uma empresa que está tendo a lucratividade que a minha tinha, é preciso ser ou doido ou ter muita visão. E eu costumo dizer que o empresário que não enxerga 5 anos na frente, ele é cego. Ele tem que enxergar muito mais, 50, 30 anos na frente. Mas 5 anos é o mínimo que você tem que enxergar para poder ter sucesso. Por que quem chegar 5 anos na frente assim? É um exagero falar isso, não. Você tem que imaginar como é que acontecem as coisas. O mundo é cheio de ciclo. A vida é um ciclo. Então, quando eu estava lá no meu interior, meu avô se baseava que ia chover, porque no inverno, no ano de não sei o quê, mais 10 anos para trás, a lua estava mais para cá, o sol estava mais para ali, e aquela coisa. Então, a vida é um ciclo. Então, ela sempre se repete. E minha história no petróleo, ela teve sucesso também por conta desse meu enxergamento dos ciclos do petróleo, né? Porque tudo tem isso. Pode observar, em todas as profissões, elas têm ciclos e se você não souber a hora de você sair, a hora de você acelerar, você ou sai atrasado ou você queima a largada. Sim. É a importância de você ter o momento exato de acelerar. Isso aí é ter a visão, né, Tião? A visão. Por isso que eu acho interessante. Tião, quem está mandando um abraço aqui para você é Karenine Fernandes também, que está de olho aí acompanhando na bela história. Eu digo que, assim, eu sou muito curioso e percebo que muitas pessoas trabalham muito, mas elas não conseguem atingir alguns objetivos, né? O Walt Disney, ele fazia um percurso, a mãe dele levava ele de trem para o colégio e ele olhava para toda aquela área e dizia, ele já criança dizia assim, eu ainda vou fazer alguma coisa aqui. E o Walt Disney é o que a gente conhece hoje, o mundo da fantasia, né? Eu acho que essas pessoas, além de elas virem com a determinação mesmo da própria natureza, do próprio Deus que criou, porque assim, entenda, não é só você ter, é lindo ter só o foco, ter só a determinação, saber querer, sonhar, mas muitos não sabem botar isso em prática, e que eu acho que essas pessoas são especiais por isso, porque necessariamente elas não cursaram. Eu li um livro uma vez que dizia assim, as pessoas sábias, elas são diferentes das inteligentes. Um livro de Ivo Facchini, ele dizia que os inteligentes estudaram em Harvard e os sábios nem estudaram. Não é curioso? E profundo. Profundo, porque normalmente o inteligente de Harvard trabalha para o sábio que nunca foi à escola. Então, assim, vamos levar para o convidado. Tião tem vários executivos trabalhando para ele que, sei lá, se formaram, passaram por faculdades e tudo mais. Necessariamente, Tião não precisou cursar uma faculdade específica para que ele tivesse essa noção, para que ele visse o time das coisas, para que ele tivesse essa visão de 5 anos mais na frente, que eu acho que isso que é o interessante. Por exemplo, falando aqui em famílias, né, em filhos que já pegam, um negócio começar do zero, outro já pega andando.
o percentual é baixíssimo de herdeiros que conseguem dar continuidade ao que um pai Muito construiu. baixo, muito baixo. Muito baixo. Tem cursos, a Del Carnegie faz curso aí para ver se pelo menos o dinheiro chega na terceira geração. É interessante isso aí. Porque, assim, Tião, entenda, Tião não precisou, não leu o livro. Não passou por um coach dizendo isso, ou faça aquilo, faça daquele jeito. Entenda, o empreendedor nato, ele já nasce, ele vai trilhando. Claro que o mundo se modernizou e ajuda muita gente, vários cursos, como eu fiz o Empretec, que eles compilam, né, várias coisas, entrevista um Tião aqui, entrevista de sei quem no Japão, e aí eles fazem um curso em que eu me identifico com aquilo, eu aprendo alguma coisa. Necessariamente eu não vou me tornar um Tião. Necessariamente eu não vou me tornar um Marcelo Alecrim, que conversando com o Marcelo Alecrim, escutando ele conversar com o Tião. Quer dizer, tem 11 irmãos, quem foi que se interessou pelo posto? Ele. Quem foi que chegou ao nível Brasil na quantidade de saindo aqui de Parnamirim, né? Não, esqueci agora o nome. Aqui também do interior do Rio Grande do Norte. E chegar ao nível que chegou em nível Brasil. Então, assim, tem esse diferente. Tem a pessoa que vai... Olha, tem o cara que vai cuidar do gado lá no curral. Ele é só um cuidador de gado, mesmo um vaqueiro. E quando você pensa que não, ele se torna um grande homem como, tipo assim, Cordeiro Boiadeiro, que passou por aqui. Né? Cordeiro, eu tive o prazer de trabalhar com ele. Então, e Cordeiro... ele não tinha nem ser analfabeto, mas o homem negociava 1000 cabeças de ele cruzava as pernas naquele curral lá do matadouro e ele comprava 1000 cabeças de boi assim, brincando, a coisa espetacular de se ver. Então, assim, é diferente. A visão, tem um diferencial. Essa visão, esse é o óculo de alcance que esses caras pré-determinados têm. Nem você que tem, às vezes, sabe que tem. Aí, quando você pega uma pessoa muito sem coragem, ele não arrisca. Então, muita gente se perde nesse caminho. Chama de sonhador, né? Rapaz, você é um sonhador. Se perde no caminho por falta de coragem. Porque fazer as coisas que eu fiz, quando eu paro para pensar, era mais seguro não ter feito. Mas tinha dado errado. Então, foi melhor se arriscar. Não manda que todo mundo arrisque tudo, mas se você não tiver coragem... Porque, para mim, o dinheiro não é importante. Eu não sei, às vezes eu digo isso e não sei se as pessoas vão me entender. Mas não é que eu não goste de dinheiro, não. É porque, para mim, dinheiro é a consequência do que você faz. Se você não fizer o que você faz, o dinheiro não vai existir. José, permitam-me, é que nós estamos já finalizando o tempo de TV e da 95 FM, tá? Da transmissão. Então, você que está em casa agora, está gostando do nosso bate-papo, está gostando do nosso cafezinho? Então você já se inscreveu no nosso canal? Pessoal Podcast? Se não se inscreveu, vai lá no YouTube agora, se inscreva no nosso canal, Pessoal Programa Podcast, tá? Vai lá no YouTube, se inscreva, ativa lá o sininho, tá certo? De notificações, dá o joinha lá e compartilhe no nosso canal, tá certo? Então agora às 21h15, a transmissão da TCM e da 95 FM irá encerrar. E, em seguida, vocês continuam nos acompanhando exclusivamente no nosso canal do YouTube, Pessoal Podcast. Pode continuar. Eu só quero e acabou o Café Santa Clara? Acabou o Café Santa Clara? Eu posso fazer mais, meu amigo. Vamos fazer café. Aproveitar aqui e dizer que é o seguinte... como vocês são Rodovalho está assistindo o programa, Tião, é difícil hoje ter uma casa bem montada que não tenha o trabalho da divina criação, né? Hoje em Mossoró é raro não ter uma casa boa, um apartamento bem trabalhado, bem ambientado, decorado com as peças da divina criação. Então é impressionante o esmero, o cuidado que vocês são, que aquela equipe da divina criação tem com as peças que elas fazem. Sabe? Eu fico encantado, porque assim, você percebe o carinho em manusear uma agulha, uma nova coleção, uma peça diferenciada. Então, a Divina Criação realmente é Divina Criação. Bom, Cleito, Tião tem muita história. Olha, eu digo muito que assim, e ele tem assim,
ele não é uma pessoa que o sucesso ou que as conquistas que ele subiu a cabeça. Já estamos ao vivo, agora a produção está dizendo, já estamos ao vivo somente pelo YouTube. Perfeito. Somente pelo nosso canal. Esse é bom, porque fica para sempre, né? Rosaildo, eu nunca tive esse problema com... Para mim, dinheiro é consequência, você vai fazendo. Aí, evidentemente, se eu gostasse de dinheiro, eu estava dinheiro em banco. Eu não gosto de dinheiro, eu gosto de negócio. O que é que você vai comprar uma sonda, comprar um outro negócio, comprar um equipamento? Eu acho que tem que gerar emprego. Se você faz isso, seu dinheiro se multiplica. Se você põe dinheiro em banco, eu não sou muito fã de banco, não, porque para mim dinheiro em banco é dinheiro parado. Você tem que comprar alguma coisa, você tem que gerar outro tipo de... Por que eu me meto com um monte de coisa? Porque eu acho interessante você conhecer. Não é só para ganhar dinheiro, não. O dinheiro é consequência, a gente tem que ganhar. Eu lembro que quando a gente foi montar aquele ninho residencial ali, eu recebi muito desestímulo, que aquilo não dava certo, que ninguém ia para aquele lado, que o pessoal só ia para Nova Betânia. Mas ele vai vir, um dia ele vai vir. E nós conseguimos fazer aquilo ficar viável, né? Então, eu acho isso interessante. O João Alfredo estava aqui lá em Recife assistindo com a mulher, mandando um abraço. Sim, é muita gente, graças a Deus. Josaildo, eu acho muito interessante as histórias de vida que vocês estão contando. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu contei com o Dr. Milton, fui contar minha história para ele, acho que foi o único que virou duas... Ele fez 2 programas com a minha história, porque não deu para ele... Não deu tempo. Teve parte 1 e 2, né? 1 e 2, aí ele botou em dois momentos, foi. Por isso que no YouTube a gente tem essa permissividade, né? Essa permissão. A gente pode passar um pouco mais. A gente ainda tem aí mais 30 minutos aí para a gente conversar. Mas eu acho que... Para a gente ajustar. Tá bom. Isso. Pois não. Tião, sim, quando você chega no momento que você está na Líbia, que eu acho que é bem interessante, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu já estou com a idade X, eu não sei o que é que eu vou fazer. Você estava com que idade? Quando você chegou lá, você estava na Líbia, que você disse assim, pronto, passaram-se 4 anos, estou de volta para o Brasil. Eu fui para a Líbia, eu estava com 30 e... Eu sou 57, foi 88, né? Você estava com 36 anos em média? Não, eu estava com 31 anos. 31, você é de 58? Sou de 57, eu fui 57, em 88. Então 57 para 63, né? Para 70, 23, para 80, 33. 33. Foi 33. Não, eu fui com 30, não. Eu fui em 31. Eu fui em 88, eu nasci em 57. Isso mesmo. 57. Interessante, né, Tião? 31. Fui 31, montei minha empresa primeira com 41. Eu tenho um link muito grande com 88, 78, 88. Tem umas histórias minhas que se linkam muito com esse período. Tião, a sua vida, toda a vida teve desafios, né? Toda a vida. Até hoje. Até nessa vez que você ia para a Líbia, que foi quando você foi convidado e tal, que você ia para a Líbia, você tinha, me parece que, não sei se você já tinha todos os seus filhos, mas eles eram bem pequenos, parece na época, e você disse à mulher que vendesse o Chevette. Você vendeu um Chevette. Não, foi. Para ficar seguro, porque assim, eu entendo demais você, a insegurança, porque veja só, Tião, aqui em Mossoró, trabalhando na região e tal, de repente foi convidado para ir para a Líbia. Você, de repente, eu acho que isso deve ter causado uma insegurança em você, do ponto de vista, porque você era o líder da sua família, era o pai, era o esposo, e de repente você ir para a Líbia sem saber como era que mandava salário, como era que ia ser. Foi isso que fez você teve essa insegurança, assim, na questão de garantir a manutenção da sua família? Olha, primeiro porque eu ia passar 2 meses lá sem vir, então já era um período muito grande. Aqui dinheiro que você botasse aqui em qualquer lugar, por exemplo, naquele tempo tinha um overnight, né? Então, vendendo o Chevette que eu vendi, botei lá no overnight, então dava para ela ir tendo a manutenção. Eu estava com os 3 filhos, porque eu tinha Diego e Darliane. E Darliane, eu esperei ela nascer, que até antecipei um pouquinho o parto dela, que ela nasceu no dia, eu viajei 2 dias depois para a Líbia, né? E daí para frente eu não tinha mais notícia lá. Você ia chegar uma carta lá com 30 dias, 25 dias, que ia chegar uma carta lá quando um ônibus ia que levava, que dava certo. Essa carta ia para Petrobras, lá no Rio, para lá eles botaram numa lote para chegar lá. Então você não tinha telefone, você não ligava, você não tinha nada. Então se morresse alguém, você só sabia quando você chegasse de volta. Então não era fácil, não é fácil realmente, mas eu sempre fui muito determinado, então aquilo nunca me afetou. E quando eu saí, eu dizia, olha, nem me ligue, mesmo eu trabalhando aqui,
só se morrer. Porque eu vejo, às vezes, o cara, não, eu não vou trabalhar hoje não, que meu filho teve que arrancar um pince da orelha. Eu não tive essa coisa, porque não é que eu sou duro, mas eu tive que me adaptar muito cedo a não deixar meus filhos sofrer. Então, quando eu ia viajar, eu ficava, quando eu chegava aqui, eu dava muita atenção a eles, ficava viajar com eles, ir para um canto, procurar uma praia, sempre procurei dar o melhor para eles, uma casa de praia que eu nunca tive, fazer isso, fazer aquilo, mas não deixava eles se apegarem muito a mim, porque eu ia viajar. Eu não sabia nem se eu voltava, então eu deixava eles ficarem um pouquinho. Era melhor eu sofrer do que eles, então eu preferia que eles não ficassem muito apegados. Como hoje, eu vejo que meus filhos já tratam os filhos diferente, muito apegado. Mas você passa a dar uma dependência muito grande, então eu preferia que eles tivessem uma dependência sozinha. E, na verdade, se eles tiveram trauma, acho que não tiveram, foi muito pouco, porque meu período foi mais trabalhando fora. Então eu não tinha, mesmo aqui no Brasil, quando eu estava no Brasil, era fora. E quando eu voltei da Líbia, que eu montei a empresa, aí que foi a vida fora, porque eu saí daqui, eu fiquei na CPM 2 anos, quando eu voltei da Líbia, ainda trabalhando na CPRM e com a EBS, a Prestes Gerais aberta. E sempre dizia para o meu sócio lá que quando eu vinha se investir em sonda, a parte de Gerais eu não queria, e a gente criaria a Prestes Manutenção e a Prestes Perfuração, assim foi feito, né? E lá para frente, quando foi em 2002, a gente criou a empresa em 95, quando foi em 92, em 82, em 2002, a gente já estava cada um com sua empresa separado, entendeu? E eu, montando a minha parte de sonda, começamos com uma sondinha só. Por sinal, essa sonda, eu tenho uma história que, se for contar, demora muito, mas as sondas que foram da CPRM, eu mapeei onde elas estavam, todas elas, e fiquei persistindo em comprar, porque quando a CPRM começou a vender sonda, foi quando eu me desestimulei em ficar na CPRM, eu, o João e todo mundo, porque a CPRM não tinha mais interesse em trabalhar com aquilo, ia passar para a iniciativa privada. Então, nós ficávamos praticamente sem fazer nada. Estava fazendo leilão das sondas, e eu não tinha dinheiro para comprar na época. Então, eu ficava mapeando as sondas. A primeira que eu comprei foi a menorzinha que tinha. E aquela que às vezes está exposta lá, né? Ela está até lá pronta até para operar agora. E depois uma sonda maior que se permitia, que essa sonda eu vi chegar nova, que era uma sonda americana, Chatmas 100, 79, ela foi comprada pela CPRM para trabalhar em Manaus. Então foi uma sonda que eu fiquei rasteando essa sonda daquela andar. Foi vendida com o pessoal de água lá de São Paulo, né? E eu fiquei atrás dessa sonda. Aí um belo dia eu consegui localizar o cara que estava trabalhando nessa sonda e sempre tinha notícia dela. Alguma coisa me dizia que eles iam vender. Alguma coisa me dizia que eles iam vender. E eu fiquei me preparando. Eu estava em Aracaju, um belo dia, ligando, falando com o Normando. Não, mas o cara acabou de me ligar, disse, vamos vender mais sonda. Você parece que é um bruxo, tá? O cara vai vender a sonda. Ele vai vender quando? Não sei, acho que eu vou para lá agora. Eu ia para o encontro de moto em Aracaju, que eu estava em Aracaju já com a filial aberta, com uma matriz filial. Peguei o avião, fui embora para São Paulo, só saí lá com a sonda comprada. Aí comprei a sonda que eu queria comprar, e dentro da Petrobras naquele tempo, eu criei muita coisa que foi, assim, inédito, porque com a nossa inteligência, nosso conhecimento, eu não me satisfazia só com aquilo. Eu queria mais. Eu sabia que tinha espaço para crescer mais. E quando eu voltei de lá da Líbia, eu vi que a Petrobras não tinha mais mão de obra. Que eu tinha que me especializar Eu comecei primeiro só com mão de obra na Petrobras, para depois entrar com as sondas próprias, né? Entramos com a primeira sondinha, depois entramos com a segunda, com a terceira, e hoje nós viramos referência, porque eu até digo isso sempre, que as exigências que a Petrobras tinha com os fornecedores do trabalho dele não é nada mais do que um pedido de que você cresça. Para você crescer, você tem que ter referência. E eu entendi isso muito cedo. Então, o cara pressionava em termos de segurança, em termos de melhoria, em termos de equipamento, a gente foi atendendo. Muitos empresários, é um pouco diferente quando você é investidor de um cara que era operador como eu. Então, o investidor ele quer botar o dinheiro e quer tirar o dinheiro. Que é o caso de banco, que é o caso de pessoas que só sabem, que ele não conhece a operação, ele só é investidor. Você põe dinheiro para uma sonda, mas não, eu botei tantos milhões, eu só vou botar mais alguma coisa quando eu tirar. E aquilo prejudica o desenvolvimento da equipe, porque a equipe sofre muito. Eu não tinha essa dificuldade, porque eu sempre soube da necessidade de você melhorar. Foi do lado operacional, né? Exatamente. Quando eu ia
na CPRM, quem me conhece na CPRM, João está assistindo, sabe disso, a gente não tinha um conforto que tem hoje. Você ia de casa para você ir trabalhar, era em cima da Toyota, tomando chuva, se estiver chovendo, né? Não tinha comida lá, você tinha que levar a marmita, sair de casa às 9 horas da manhã, com a marmita feita para comer meio-dia. Ia de manhã, só voltava de noite. Chegava em casa às 10 da noite, para voltar de novo de manhã. Inclusive, e não tinha folga, não. Inclusive, Tião não tem problema com isso, viu? Quando ele estava montando ali o posto ali em Baraúna, aí, e outra coisa, o horário dele de almoço é aquele horário sagrado. Ele tem para qualquer coisa, ele para almoçar. Como lá no meu pão, quentinho, não tem problema não. Aí tinha a gente lá, né, terminando de ver layout de post e etc e tal, e tinha vou aqui e já volto. Quando já voltou com as quentinhas já. Aí você já senta ali, já come. Tá entendendo? E assim, um dia desse, eu estava me lembrando da quentinha, assim, parece que tem até um sabor diferente. É coisa boa, é uma quentinha, acaba com fome, viu, Tião? Tião, aí você vai perguntar mesmo, mas deixa eu entrar aqui num assunto que eu estou curioso. Tião foi toda essa trajetória de uma criança, de um adolescente, depois de um jovem, depois de já um adulto promissor, e aí a gente sabe que você se tornou, e você foi matéria, né, no jornal, do jornal de uma grande emissora aqui do Brasil, como um dos maiores empresários do setor petrolífero, né? Como foi que você recebeu esse convite para essa matéria e qual foi a sensação que você teve? Assim, opa, eu cheguei nesse nível. Assim, você fez essa pergunta para você mesmo nesse momento? José, eu já entendi que eu tinha chegado. É que eu tenho você. Eu nunca pensei em chegar onde eu cheguei, mas eu tenho uma velocidade tão grande. Como você sabe, a primeira empresa nossa, a gente fez ela em menos de 10 anos, fizeram em 8 anos e vendi. Foi essa coragem que eu tive de vender. Você fazer uma empresa que é bem promissora, que começou do zero. Já tinha 4 sondas operando, já tinha mais 3 sondas alugadas, eram 7 sondas ao todo, operando, a Petrobras, não sei o quê. E um grande negócio já. E um banco interessado por aquele negócio. Então, eu passei 9 meses negociando com esse banco, até vender. Então, naquele período ali, eu vendi em 88, e em 87 eu fiz aquela matéria. Estava chegando aqui em Mossoró uma reportagem, né, falando sobre o petróleo, sobre o desenvolvimento do petróleo. E alguém deve ter dito, eles perguntaram se tinha alguém da região operando, e só tinha minhas sondas operando com a Petrobras. Fora a Petrobras só tinha gente, então a gente era a referência para eles. Aí vieram fazer uma reportagem, o João trabalhava inclusive até comigo ainda, já trabalhando naquele tempo. E foi uma oportunidade de eu também divulgar a empresa. E todo mundo fala, como é que você fala uma loucura dessa? Você vai para um canal, uma televisão aberta, falar isso. O pessoal, eu nunca tive medo de negócio de vir atrás de mim, de me pegar, nunca tive medo. E foi tranquilo, porque depois que eu fiz essa reportagem, logo depois eu já estava negociando a empresa, tinha iniciado a negociação, fechamos o negócio, vendemos a empresa. Depois eles iam fazer um IPO. Não fizeram o IPO porque houve aquela quebradeira dos Estados Unidos de 88, de 2008, 88, não, 2008. Os Estados Unidos quebrou, na hora que eles iam fazer o IPO, eles não fizeram. Foram tocar as empresas que eles tinham comprado, eles fizeram a maior empresa de prestação de serviço do Brasil. Eles fizeram na época, a empresa lá que comprou, o banco, o investidor, e tentaram operar a empresa como cooperativa. E eu fiquei na empresa como diretor sem função designada, ganhando muito bem para ficar lá. Por quê? Porque o negócio foi feito, eu recebi, acho que 27%, menos de 30% nós recebemos, e o resto a gente só ia receber quando a gente formasse o EBITDA, que a gente prometeu que estava dando, que era o resultado que a empresa dava. Depois de 2 anos, eles confirmavam e pagavam o restante. É o tipo da coisa, não era só por isso, não, é porque eles pagam com o dinheiro da própria empresa. Sim. Já vai faturando e já vai pagando. Só que eles deram, como a gente fala aqui, com burro na água, porque quando não fizeram o IPO, tocar a empresa desse jeito, eu avisei que não funcionava daquele jeito, tentaram, então eles quebraram a empresa, quebraram todas as empresas, ficaram em situação difícil. Aí, quando inteirou os 2 anos, eles vieram para mim, só que a gente foi documentando. Olha, não deu a bebida, não deu, você não vai ter nada para receber. Eu digo, como não tenho? Sorte que a gente tinha colocado uma cláusula no contrato não era justiça comum, a gente ia para arbitragem, né? Fomos para arbitragem, e nós, 1 ano depois de questionamento, nós ganhamos. Eles queriam devolver a empresa. Eu disse, devolver não, eu vendi um ativo, aí está um passivo. Aí não quis, aí vai para cima, vai para baixo. Não, você fica com a empresa, devolve ativo. Aí, o que é ativo? Vai receber equipamento.
Fizemos conta, mas quando vocês venderam, vocês não colocaram preço. Não, eu não coloquei porque eu estava vendendo um negócio, não estava vendendo ativo. Enfim, recebemos alguns equipamentos, e daí eu já queria a EBS, a gente criou para receber os equipamentos. Abriu a empresa, depois que a gente fechou o acordo, eu tinha uma cláusula de não competitividade, né, foi rasgada a cláusula, eu recebi os equipamentos e voltava a trabalhar. Podia operar novamente. Podia operar. Né? Aí eu fui com os mesmos equipamentos que eu estava lá, fui na Petrobras, fiz a cessão dos contratos, transferi, criei essa empresa, EBS foi o nome que eu criei na hora, EBS foi assim, para poder receber esse equipamento. Recebi, acho que com uns 3, 4 meses eu já era maior que eles de novo. Então era gestão. Gestão, conhecimento da área, né? Eu acho que tudo isso. Mesmo, né? Acho que é uma coisa mesmo que eles tentaram, porque tem hora que você ser uma empresa muito grande, você não opera. Às vezes você ser muito grande para fazer um serviço pequeno, eu até brinco, eu digo às vezes uma empresa do porte dessa lá, para levar um celular desse até no condomínio, ele contrata uma carreta com guindaste. Eu boto num mototáxi. Elevado, exato. Eu mando um mototáxi. Às vezes inviabiliza a operação, né? Inviabiliza. E foi um trauma danado essa história dessa venda dessa empresa, porque você imagina eu cheguei a sentar numa mesa lá, José, de um lado assim tinha 20, 30 advogados, do outro lado só eu e Vitor, muitas vezes eu e Vitor Normando, e eu percebi que tinha uma câmara. Quando eu chegava para esperar eles davam uma amassada danada. Aí lá da minha cadeira, a cadeira era afundada para baixo. Aí eu comecei a botar a bolsa em cima da cadeira e sentar em cima da bolsa. Aí tinha um advogado lá, conta essa história, porque o Normando sabe, o Vitor sabe, que era o nosso advogado. O cara é bem prepotente, né? De vez em quando eu discutia com ele, né? Porque naquele tempo ele fazia toda a documentação, quando fechava, que eu ia ler o documento dele, a vírgula saía de um canto e ia para o outro. Cheio de negócio assim. Aí ele disse, por que você senta em cima da bolsa? Para ficar do seu tamanho, olhando nos seus olhos. Se bota para afundar aqui, eu sento na bolsa para ficar do seu tamanho. Vamos lá. Aqui, o pessoal aqui estão no chat, viu? As pessoas aqui que estão nos assistindo, os internautas, Tião. Bruno Montenegro, Tião faz a diferença. Antônio Ernesto diz o seguinte, depois tudo mudou o nome para Tempero Canaã, está dizendo aqui, das Chagas, Tempero Regina, não é isso? Foi. Tempero Gina, né? Isso. Era Gina, era. Não é isso? Era. Flávio Filgueira, programa fantástico. Lina, parabéns a Cleito e Joseildo. Belas histórias, viu, Tião? Estão dizendo aqui, belas histórias. Obrigado, rapaz. Darlon Gugel, está dizendo, ótimo programa, parabéns a todos. Bruno Montenegro, Tião faz a diferença, viu, Tião? Olha aí, Paulo Ricardo, batendo aqui, dizendo, elogiando também o programa. Novamente, Flávio Filgueira. Sou um dos colaboradores da EBS, ele está dizendo aqui. Tião, um excelente patrão de verdade. E ele não Parabéns ao podcast. E ele não tem fé porque tem Filgueira no sobrenome dele. E nossa amiga Seição Rodovalho aqui interagindo, viu, José? Seição é gente tá agradecendo aqui, né, as suas palavras, tá? Tião sempre foi cliente, também agradecendo a Tião. E o Pedro Costa II, Doutor Pedro II, viu, médico, geriatra. Parabéns, amigo Cleiton, muito bom o podcast. Parabéns a Joseildo. Tenho acompanhado desde o primeiro, viu? O pessoal aí lá do Alphaville está acompanhando o nosso programa aí, interagindo, viu? Tião, me diga uma coisa. Aquele menino lá da zona rural, que nasceu lá, conheceu a energia aos 11 anos, e estudou, veio para Mossoró buscar uma melhora de vida. Esse menino hoje é o proprietário de uma das empresas mais promissoras, como a gente já viu, no nicho da perfuração, né? Então, assim, para que o nosso internauta acompanhe e entenda melhor a sua trajetória, aonde a EBS está presente hoje, atuando concretamente no nicho de produção, hoje a nível de Brasil? Aonde ela está? Mossoró, Maceió, Sergipe, eu não tenho mais sonda lá, agora estou só com campo de petróleo, e Bahia. Sim, e Bahia, né? Bahia. Mas a EBS, eu complemento, tem outros produtos, né? Sim. Nós temos a EBS Solution, que são produtos, né, Tião? São produtos. Explique melhor, Tião, são produtos inovadores, né, que a gente, ao longo do tempo, viu a necessidade de ter isso nos postos. Nós também temos a EBS tem um campo de petróleo, né?
Porque tem a Petróleo, que é petróleo da ABS, né? Que produz petróleo lá em Aracaju, né? Por sinal, o Neto está lá. Campo de Tigre, né? Campo de Tigre, né? E nesse campo a gente teve a necessidade de aplicação de um produto, eu sei que a gente contactou com o pessoal dos Estados Unidos, e hoje nós vendemos aqui, nós somos representantes no Brasil, nanopartículas, somos representantes mais 4 produtos muito bons que a gente, ao longo da nossa negociação com outras empresas, tem uns bastão que, eu lembro que na época as pessoas diziam, mas vocês vão vender isso e você vai impedir de sua sonda aí, que você resolve um problema do poço sem a sonda entrar. Mas eu não tinha sonda para estar em todos os poços. Então, hoje, essa é uma solução prática, barata para os caras, eles compram isso, várias empresas, quase todas as empresas aí compram isso da gente, nós somos só representantes, né? Por sinal, estamos agora vai haver a Feira do Petróleo aqui, isso, né? A gente agora vai em estar novembro, aí, né? Novembro vai estar aí, a gente já esteve aqui na exposição. Então, a EBS, ela se especializou, né, mais nessa área de sonda mesmo, mas ao longo do tempo a gente teve a necessidade de comprar esse campo de petróleo. É um campo também que tem dado um resultado até bom para a gente hoje. Eu tenho outras atividades, como essas de imobiliário, tenho outras coisas. Normando também tem lá no Rio, tem a empresa dele que trabalha com outra tecnologia lá de túnel e outras coisas. Então, a gente está sempre... construção civil, né? Mas na área de pesada, de túnel grande, para passar um viaduto, para passar um trem, para passar as coisas. De infraestrutura, né? Infraestrutura. E aqui tem restaurante, né? Tem posto, tem transportadora. Né? Não é melhor talvez dizer o que é que ele não tem, né? O que é que você não mexe o quê, tia? Não, mas assim... O que é que o grupo não mexe? É que eu falo para vocês, às vezes a gente quer ajudar. Não pode apostar, né, tia? Quer ajudar emprego para a família. Se você for no Tenda, quase todo mundo que trabalha lá é parente, não sei o quê. Se você for na EBS, é vários. Então, pelo menos eu estou deixando alguma coisa, algum legado na área de emprego para eles, né? Hoje gira em torno de quantos? Eu sei que é volante e tudo mais, mas hoje você tem quantos colaboradores quando se junta? 2.000, quase 2.000, chegando a 2.000. Tião, me diga uma coisa. Né? Assim, eu acho que, como eu estou pensando da mesma forma, eu acho que tem pessoas que são realmente direcionadas, por exemplo, se você tem 2.000 colaboradores, você tem quantas pessoas extras dependem desses 2.000 colaboradores, né? Você vê que é uma teia gigante, né? Porque aí você tem não só os colaboradores, mas você tem fornecedor de todo tipo de produto, né? Restaurante, de transporte, então, de é um mundo vivendo aquilo ali, né? Então, desde que de criança, que você saiu dali e que você foi construindo, e você via essas dificuldades, ou você via falta de políticas públicas, foi por isso que você um dia aceitou o convite para ser candidato a prefeito? José, na verdade, eu tinha um sentimento de dar uma ajuda, de ver Mossoró melhor, porque eu sentia que a política ela não era feita adequadamente, as pessoas se beneficiavam mais do que o que prestavam o serviço que eles eram pagos para aquilo, né? Então havia isso, mas eu nunca tinha tido uma vontade. Mas eu tomando uma garrafa de vinho uma vez lá na Avenida. Quer dizer que não fazia parte dos seus sonhos, não, né? mas eu queria ajudar, de uma maneira ou de outra. Sim, E como é que eu ajudava? Eu ajudava um político que eu achava que era sério, ajudava porque naquele tempo a empresa ajudava. Eu ajudava para ver se dava certo. Uma pessoa mais séria, para ver se dava certo. Mas um dia, eu tomando um vinho, eu e Jorge Rosário, chegou Genivan, que na época, estou dizendo não, porque é verdade essa história, que era vereador, e eu estava falando muito mal de político, né? Isso em 2015. Aí o Genivan citou essa frase, que vocês, empresários, falam mal de político, mas não têm coragem de botar cara. Vocês ficam nos bastidores e dando cheque em branco para a política de quem é mesmo. Na próxima eu vou. E é uma verdade, né? Quando é a próxima? Ele disse, o ano que vem, 2016, estou dentro. E desse fim para cá, a gente, no outro dia, começaram a me cobrar. Eu disse, não tem problema não, vamos criar um grupo aí. Aí a gente criou o Mossoró Melhor e começamos a andar, a puxar empresário. Porque também naquele tempo estava muito no auge a classe empresarial, e para esse negócio estava o João Dória, estava não sei o que, todo mundo entrando nesse negócio aí. E a gente tinha um lema que dizia, a gente quer só servir e não ser servido, não era isso? Exato. E era verdade, o que a gente queria? Não queria dinheiro de prefeitura, não queria nada, a gente queria pegar a prefeitura. Eu cheguei a 206 tesoureiros do Rio, se eu pudesse ficar uns 2 anos só, que eu não podia ficar muito tempo por conta do meu negócio, que me atrapalhar muito, né, eu ficar fora, e formasse um menino
que viesse da faculdade, sem vícios nenhum, e deixasse ele, se o povo aceitasse, botar ele como prefeito, e eu ficar ali, de vez em quando, dando uma orientação nele, era a melhor coisa que tinha. Foi tanto que, quando me perguntaram por que eu não fui ser candidato depois, quando nós fomos, porque já tem um cara que eu acho que esse é político nato, é um cara que está ali, que já veio da universidade e não tem outra coisa a fazer, talvez seja o cara ideal. E assim foi. Eu lembro que passamos essa primeira campanha, na segunda campanha não foi uma campanha, foi mais uma necessidade de ter um palanque para os deputados, que na época faziam parte do partido que era o PL na época, né? Eu tinha saído já do PSDB, já estava no PL, para poder compor uma chapa com Robson, que não tinha muita chance, não tinha chance nenhuma quase, mas precisava de ter um palanque. E ele só ia se tivesse um cara de peso que pudesse até ajudar ele a reverter, né? E eu fui. Foi por sacrifício, mas já sabendo que quando terminasse ali, eu não seria mais. Tanto todo mundo ficou perguntando, eu, logo depois chamei Israel, vamos aos poucos tirar essa rede aqui, vamos diminuindo aqui, porque aí, logo em seguida também, eu tive alguns problemas com compliance, né? Na empresa, por conta daquele história do Lava Jato. Hoje, como eu disse a vocês aqui bem lá no início, acho que nós estávamos falando em off aqui, a perseguição não é muito política, é também jurídica, né? As pessoas vão muito em cima, né? E, queira ou não queira, quando elas vão para cima do empresário, ele abre um bom mercado para advogado, para um monte de coisa, né? Então, é melhor você... Abre muito precedente, né? Demais. Tem umas pessoas aqui no chat aqui que Tião, eu acredito que ele queira saber de quem se trata. Tião, Diego Couto está assistindo nesse momento, né? Seu filho. E tem duas pessoas aqui bem interessantes, Sebastião e Pietra. Estão assistindo aqui, estão dizendo que estão assistindo aqui ao vivo, viu? Mandando um abraço aí para vovô. Tá bom. Também Darliane Couto está dizendo o seguinte: parabéns pelo programa, Joseildo e Cleiton. Painho, já ouvi sua história muitas vezes. Mesmo assim, me encanto sempre. Né? Fernanda Monalisa, participando também, agradeço. Verusca Góes, dizendo exemplo de vida, a sua história. Lívia Lidiane, também excelente conteúdo, parabéns aos envolvidos. E, por último, Ediovar Rocha Alencar, dizendo: Cleiton e Joseildo, meus parabéns pelo excelente programa, meu nobre. Muito bem, viu? Eu quero fazer uma pergunta a Tião ainda. Eu sei que a gente está nos finalmente, mas eu quero saber o seguinte. Tião, de tudo que você passou, você chegou a pensar em alguma vez que você era infeliz ou só agora você é feliz? Como é que você trata essa questão de eu sou feliz por tudo que eu construí, ou ainda falta mais alguma coisa? Olha, Joseildo, eu não tive esse problema de infelicidade porque que não sei. Lá no começo eu não conhecia o outro lado. E depois, na minha vida, foi só progressão. Então, eu não tive esse problema de infelicidade. Eu encaro tudo na minha vida como um destino, por exemplo. Porque eu não posso ir para uma festa todo dia, mas eu não estou me incomodando que vai na festa, não. Às vezes eu vou trabalhar, porque foi Natal hoje. Eu sempre tenho na minha cabeça isso. Eu digo, mas quando eu chegar em casa, eu passo meu Natal do mesmo jeito. Eu estou trabalhando, eu estou querendo viver. Então, eu nunca tive esse problema de infelicidade, graças a Deus. E nunca, que não são vocês. E nem nunca passei dificuldade. Passar perrengue, aperto, você, um cara que tem uma empresa, começar do zero, que nem eu, evidentemente que você passou. Eu tive que sair ali, trocar a fatura para poder pagar a folha. Mas eu nunca paguei uma folha minha esse tempo todo de empresa atrasada. Eu nunca fiquei devendo um fornecedor de um mês para o outro. Então, para o volume de negócio que a gente faz, você começar isso e permanecer com isso até hoje, com essa marca, vamos dizer assim, que é uma obrigação, não é fácil. Não é fácil. É fácil. Mas por quê? Porque, para mim, a empresa é a empresa. Quando eu entro de manhã na empresa, eu estou aqui na minha imaginação, eu tiro do bolso o meu CPF, deixo lá numa caixinha e boto o CNPJ. Quando eu saio de tarde, eu tiro o CNPJ e boto o CPF. Então, lá fora, eu só sou Tião, mais um colaborador daquela empresa. Diga aí, tá certo? O que é que você diria, o que é que você poderia deixar de palavra, de incentivo àquele internauta que está nesse momento em casa, está pensando em desistir do negócio,
está pensando em desistir, até montar, né, um negócio. Isso, está querendo montar um negócio, aquela pessoa que não está passando um bom momento, o que era que você poderia deixar de recado a essas pessoas? Olha, Cleiton, eu já fui várias vezes questionado sobre isso. Umas pessoas chegaram a dizer, olha, porque eu estudei, porque eu me formei, eu fiz 3 formações, 4 formaturas. Bem rapidinho, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo lá em Aracaju, onde eu fui fazer uma palestra lá numa universidade. E cheguei com o Normando lá, eu vim direto do campo de Carmópolis, entrei na universidade. Quando eu cheguei na universidade, eu era o 3º palestrante. Os 2 que estavam lá, eu assisti a palestra dele, porque eu não quis ir para casa. Eu fui direto lá, a minha era 9h30. Quando eu cheguei lá, os 2 que estavam antes de mim, todos os 2, foi exatamente naquele tempo que a escola estava pegando, fazendo escola para vender fiéis, né? Quando eu cheguei, os 2 eram de negócio de dono de faculdades, de escola. Todos os 2 tinham, um tinha se formado em Harvard, outro tinha se formado não sei onde. Então, os caras tinham uma história lá, e até na mano me catou, tu veio fazer o quê aqui? Eu digo, nem sei. Então, a minha palestra era a última. Quando eu fui para sair, antes da minha palestra, já tinha saído quase a metade das pessoas. Eu entrei 9h30, aí a menina perguntou, cadê seu material para o pendrive? Eu digo, não, vai ser gogó. Aí ela começou a rir, todo mundo riu, né? Vai ser no gogó. Aí, com isso eu comecei, eu não vim aqui para dar uma palestra, vim dar um exemplo de vida, contar a minha história, talvez sirva para vocês como exemplo, para algum de vocês que estão aí, muitos de vocês aí também já têm a 2ª faculdade, e eu, pelo que eu vi da história dos meus antecessores aqui, todos com 3, 4 formação, eu não tive tempo de fazer nem a primeira. Eu só tive tempo de ganhar dinheiro e aproveitar as oportunidades. Aí contei minha história lá, resumindo, quando eu terminei lá, a gente terminou, era 1h da manhã, porque voltou todo mundo e todo mundo queria saber uma pergunta. E ficou muito bem claro isso lá para ele. O que vale, na vez, não é o conteúdo que uma pessoa possa vir dizer que tem num livro, eu já disse, agora você sair do nada, você mostrar uma realidade é mais complexo. O que eu digo para quem está nos ouvindo e quem acha que já acabou, não tem mais chance, tudo que os outros já fizeram, não, tem muita chance ainda. Eu consigo dizer para você o seguinte, você chega numa sala dessa, que tem um estúdio desse, está todo montado, mas se você tiver um olho clínico, não tem nada a ver com essa atividade aqui, mas eu já encontro um bocado de defeito que eu podia corrigir. Então, você pense melhor, você olhe melhor o que os outros já fazem, que você vai encontrar uma maneira de fazer. Uma vez me perguntaram, mas como assim? Olha, se a construção civil aqui em Mossoró está bombando e está muita gente, você não vá para o mesmo lado que o pessoal está indo, não. Vá procurar fazer o cimento, pensar como é que eu vou fazer uma armação de ferro para vender aquele cara mais rápido, como é que ele vai fazer aquela construção dele. Crie uma situação ou como eu fiz de encanador, de eletricista. Melhore as condições, que tem espaço, a melhoria contínua, tem espaço para tudo. Não adianta você dizer que esse ônibus está perfeito aqui da marcha, que daqui um dia o cara bota o outro andar aqui em cima, o ônibus fica melhor. Então, é pensar, se aperfeiçoar, não querer inventar roda, mas sempre preocupado com a qualidade, preocupado com a segurança, se preocupar também com o conteúdo que as pessoas que vão ocupar aquele seu serviço que você vai prestar, que tem uma boa receptividade, né? Então, é isso, é perseverança, coragem, a vida inteira, não desistir, persistência, né, sem desistir. Resiliência. Se você fizer isso, resiliência, você vai conseguir. Agora, sair do mesmice, não pode ficar no mesmo quadrado de todo mundo. Dentro daquele quadrado, você vai encontrar seu espaço. Você precisa ver, enxergar o que os outros não estão enxergando. Se você enxergar o que os outros estão enxergando, você é mais um no meio da multidão. Você não está vendo nada, você está cego do mesmo jeito. Então, eu prefiro não copiar. Se copiar, copie bem. Faça melhor, mude. Queremos agradecer, né? Agradecer a Tião por ter vindo aqui. Cara, eu que agradeço. Participar desse nosso programa. E agradecer também ao internauta, né? Que nos acompanhou até aqui. Tá certo? Continue se inscrevendo no nosso canal, dando joinha, tá certo? Compartilhando. Tião, muito obrigado, Tião. Eu quero agradecer também a vocês, os patrocinadores de vocês, dizer que foi uma satisfação, um prazer estar com vocês aqui e participar desse podcast como segundo, né? Para mim é uma honra. Obrigado, José, obrigado, Cleiton. Obrigado aí ao pessoal de apoio, né? Que são mais importantes até do que a gente que está aqui, né? Estão atrás das câmeras aí, né? Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais, pessoal. Vamos brindar, né? Que é o finalmente Sim. do nosso programa. Muito obrigado, Tião. Obrigado, vocês.